Boa tarde a todos. Sou Luiz Carlos Santos Barreto, escritor, professor, formado em letras, inglês, português pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Seria uma injustiça iniciar minha fala aqui sem antes mencionar o nome da minha editora, Chiado Grupo Editorial, e a sua eficiente equipe. Muito obrigado, Chiado, muitíssimo obrigado pelo trabalho, pelo investimento que vocês têm feito até aqui, né? Desde o início do nosso livro. Portanto, eu recomendo a Chiado aos colegas. Também não posso deixar de agradecer às professoras Márcia Lígia Gudin, da USP, bem como a minha querida Francine, né? Professora Francine Fernandes Weiss-Ricieri, da Unifesp, Universidade Federal, Campus Guarulhos. Por sinal, foi ela que fez a sinopse do meu livro aqui, o resumo. Obrigado, Francine. Então vamos lá. Título. Alguns buscam a morte e outros por elas são apanhados. Foi pensando em situações um tanto intrigantes, a meu ver, que eu escolhi o título da obra, né? E uma delas tem a ver com as fatalidades, né? Ou seja, quando alguém morre porque está no lugar errado, na hora errada, e recebe o atingido pelo raio na frente de casa. Outra situação que é possível pensar aqui é alguém que morre bebendo água, né? Nesse caso, diria que a morte foi buscá-los. A outra situação seria de um motorista irresponsável, que apesar dos sinais de placas de trânsito avisando o perigo, ainda assim ele resolve fazer a ultrapassagem, desobedecendo as ordens e acaba batendo e colidindo contra o carro e morre. Neste caso, eu diria que ele buscou a morte, né? Por exemplo, o caso, aqui ainda falando do título, né? Um dos meus personagens diz que a morte é inevitável. Para alguns, ela virá a cavalo, para outros a pé, mais cedo ou mais tarde, na hora certa ou incerta, mas ela virá. Para a morte não importa se você é feio, bonito, negro, branco, rico ou pobre, ela virá ainda assim, mais cedo ou mais tarde. Considerando a questão do tempo aqui, da metáfora que eu usei para expressar o tempo, a cavalo ou a pé, é uma expressão metafórica para dizer a longevidade ou brevidade do tempo, né? Para o Yuri Lextel, a morte veio a pé e bem devagar, bem devagar. O Yuri, ou Sete Vidas, como passou a ser chamado depois, né? Suas decisões eram tão imbecis e compulsivas, digamos assim. Como que alguém sobe numa torre de alta tensão, 140 mil volts, para tirar uma selfie? Tanto lugar para se tirar uma selfie, ele decidiu exatamente subir até o último degrau de uma torre para tirar uma selfie. E acabou se desequilibrando, batendo com a cabeça, um dos cabos se levou um choque terrível. Será que ele morreu? Não sei. Compra o livro aqui, você vai saber. Compra o livro e saberá. Tá? Nesse caso, ele correu atrás da morte, né? E a morte veio a pé em um trotar lento, como disse. O que aconteceu com Enzo de Sainoga, lá de O Menino Trem, a morte veio buscá-lo. Ele era tão novo e foi arrancado do seu mundo de infância e de uma forma tão trágica como é possível ler aqui num texto. Vamos lá. O que me motivou a escrever? Há um velho ditado segundo o qual um indivíduo só pode se considerar realizado na vida quando ele planta uma árvore, tem um filho e escreve um livro. Contudo, a minha motivação surgiu no momento que eu li Michelle Petit, 2012, A Arte de Ler. Segundo ela, ser escritor é falar de coisas que sabemos sem saber que o sabemos. Você entendeu isso? Nem eu tampouco.
Olha, para ela, isso significa explorar, é querer, né, explorar esse saber e compartilhar a outros, né? Compartilhar o conforto, entre outros aspectos aqui. Ela diz ainda, acrescenta, que os seus leitores, né, como bem chamam alguns, uma opção, a leitura analítica que visa o texto com pretexto para ensinar gramática, como bem acontece nas escolas, na maioria das escolas, pelo menos as escolas tradicionais. A função da literatura aqui, da leitura cursiva, não seria prever ou ensinar gramática, mas o que? Visar o prazer e nada mais, né? De corpos esculturais ou orgasmos súbitos em relações tomadas diretamente à flor da pele, passando pela descrição de tipos de algum modo apartados do mundo corrente, as narrativas desse livro se sucedem de modo vertiginoso, ancorando-se em um referencial narrativo que remete à tradição de romances, contos policiais ou de mistérios. Às vezes com alguma pitada de insólito, abordados em traços rápidos, né? E lances que se encaminham agilmente ao desfecho. Alguns personagens reaparecem de um texto a outro, né? O que auxilia na composição de um quadro tipificado na abordagem de um grupo social retratado, como bem dizem, né, as contribuições da nossa querida Francine Riccieri. O livro, este livro aqui, consiste numa antologia poética, né, um apanhado de histórias, narrativas curtas, que remetem a um real urbano ou cosmopolita, né, cujos personagens estão envoltos em tramas repletas de sexo, drogas, incesto, o confronto entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, e violência. No caso aqui, podemos deixar de fora de modo algum o traficante, o policial Luiz Paixão, em Incesto, o traficante Zé Curió, em Striptease, e o justiceiro Tales, em Fruta da Paixão, entre outros. Vamos lá. O pacto vai aparecer lá na história 14, né? Pacto suicida. Tanaka tentou trapacear o rabu do diabo, fez um pacto com o diabo e não cumpriu. E as consequências foram danosas, né? Ele então, o diabo, envia um dos seus emissários e diz o seguinte, mandou dizer o seguinte: Tanaka, eu te disse que se tentasse trapacear, as consequências seriam desastrosas. Agora cumpra-se a minha palavra, a corda está ali, vá e faça o que tem que ser feito, disse o emissário. Drogas. Em Striptease, a narrativa permite pensar que o mundo das drogas tem uma porta ampla. Em contrapartida, a saída é muito estreita e quase impossível. Alguns personagens aqui não conseguiram sair. Compre o livro e saberá. Objetificação da mulher. Em Viva a Fruta da Paixão, na comunidade Galassanhados, os homens machistas tratavam as suas mulheres como se fossem objetos, né? Ou estereotipos, sem considerar, portanto, o aspecto emocional e psicológico. Súcubus e íncubus. Temos aqui dois termos, vem do latim. Você tem ideia do que seria súcubus? Em súcubus significa um por cima e outro por baixo. Mas não é nada disso que você está pensando, não, tá? Está entendendo isso? São os espíritos de várias tradições culturais que buscam homens e mulheres para o sexo. Cristina Olaya, de Lagoa da Baité, uma ninfomaníaca, digamos assim, fez sexo com um desses espíritos, o Mefistófeles, o chefe. Rosa de Aço. Apenas em Rosa de Aço, a moça, menina, moça, a Rebeca de coração inofensível, é possível encontrar a inocência e pureza. Rebeca, na sua simplicidade, consegue dizer muito mais do que os letrados eruditos com seus saberes em um mundo complexo. Apenas aqui, exatamente em Rebeca, é possível encontrar o equilíbrio entre razão e sentimento. Apenas nessa história aqui. Razão do não ser seria o mal, né? Ou a ausência do bem, como bem dizia o padre Agostinho, né? Isso significa quando o indivíduo
repudia o sagrado em busca dos prazeres carnais. E ele o faz a qualquer preço. E Cristina Olaya fez isso, bem como Loi Paixão, André, em Incesto. As consequências foram desastrosas. Substituíram a razão pelo sentimento. Algo parecido também acontecia a Monobaro. Coitado, sofreu tanto que seu fim foi desastroso. Mas é possível, o texto permite pensar que o maior responsável aqui foi o sistema. Então vamos lá. A linguagem. Segundo alguns autores, a linguagem seria uma forma de manifestação, tendo a palavra como instrumento principal para, através dela, obter determinado efeito ou construção de sentido, ao expressar certa visão da realidade. E é bom lembrar que, nesse sentido, expressar ou imitar o real, quando a literatura faz isso, não tem nenhuma intenção de sê-lo. A literatura o faz sem pretender ser o real. Imita sem ter nenhuma intenção de ser. Então, portanto, não há como pegar este livro aqui e entender isso como se fosse um documento. Claro que não. Estamos falando de literatura, de algo ficcional, universo da ficção. Assim, o escritor estará livre para trabalhar a linguagem de modo a obter efeito de sentido, ou efeito estético daquilo que ele tem em mente, podendo desobedecer, por exemplo, as regras gramaticais, as regras da gramática, a sintática da língua, tal como fez o nosso grandioso Guimarães Rosa lá nas suas obras, Primeiras Histórias e Grandes Sertão Veredas. Se bem que outros autores contemporâneos também o fazem, ou fizeram, ao longo do século XX, a literatura brasileira contemporânea tem sofrido transformações sociais, E o que contribuiu para o enriquecimento ou para a valorização da oralidade popular, da minha fala, da sua fala, das gírias, dos palavrões, da linguagem dos guetos, das comunidades, do povo marginalizado pelo sistema. E me parece que quando algum desses personagens solta um palavrão, o efeito de sentido é maior, a coisa foi rápida. Não estou pedindo para você xingar, você não precisa, se não quiser, tá? E vamos lá, pessoal, estou quase terminando aqui. O que você faria se deparasse com alguém que desconstruísse, que fosse de encontro, ou ao contrário, de encontro aos princípios pré-estabelecidos, princípios morais e éticas pré-estabelecidos em uma determinada sociedade? O nosso Salazar o fez. Se Spinoza tivesse vindo agora, teria tido um negócio aqui, Ele diz o seguinte: quanto mais amamos, mais idiotas cegos nos tornamos. O trabalho só nos traz canseira, estresse. Quanto mais trabalhamos, mais miseráveis nos tornamos. Ninguém enriqueceu trabalhando. Ser desonesto nem sempre é ruim. A honestidade tem matado alguns e condenado outros à pobreza. Nesta minha desventura, descobri que o errado não está totalmente incorreto, já que aprendemos com os erros. Ser chefe é melhor do que ser chefiado. Sendo assim, serei chefe e conquistarei a minha fortuna a partir de agora. E no caminho do erro, tentarei fazer o certo. Não sei se ele está certo. Compre o livro e saberá. Pessoal, acho que me foi concedido apenas 15 minutos. Eu acho que o nosso tempo aqui foi encerrado. Prometo que na próxima oportunidade que tiver, responderei todas as perguntas possíveis. Então, beijo no coração para todos vocês, tá? Um abraço. Olha aí o livro. Alguns buscam a morte e outros, por ela, são apanhados. É isso aí. Abraço.